Gregor Strasser nasceu em 31 de maio de 1892, em Geisenfeld, uma cidade encantadora no sul do Império Alemão, região que respira história e tradição. Seu pai, Peter Strasser, rompeu com a herança familiar de séculos no campo e optou por um caminho inovador, a carreira pública. Servindo a ilustre família Wittelsbachers, que governou a Baviera por gerações, Peter se destacou como conselheiro da chancelaria, um cargo de prestígio nos tribunais de Windsheim e Deggendorf. Enquanto isso, sua mãe, Pauline Strobel, filha de um zelador de museu em Dinkelsbühl, trouxe ao lar uma herança cultural refinada. O casamento do casal, em agosto de 1891, deu origem a 5 filhos, sendo Gregor o primogênito, seguido por Paul, Otto, Olga e Anton, uma família unida que marcaria a história. Crescer na Baviera dos anos 1890 e 1900 foi uma experiência enriquecedora para Gregor. Educado inicialmente na escola primária de Windsheim, na Franconia, ele depois se transferiu para ginásios em Traunstein e Burghausen, onde floresceu intelectualmente. Em uma região profundamente católica, sua formação foi moldada pelos jesuítas, uma influência que contrastava com o protestantismo dominante no norte da Alemanha. Mas foi em casa que Gregor absorveu suas primeiras lições políticas. Peter Strasser, um homem à frente de seu tempo, defendia uma visão única, a fusão do socialismo com o cristianismo e o nacionalismo, ideia que expôs em seu livro, O Novo Caminho, publicado em 1912. Essa filosofia conservadora, porém progressista, deixaria marcas profundas em Gregor e em seu irmão Otto, ambos destinados a uma trajetória política de impacto. A Alemanha que Gregor conheceu era um gigante em transformação. Unificada em 1871 sob liderança prussiana, o país emergia como potência industrial e colonial, disputando espaço com as grandes nações europeias. Berlim, não mais Londres, passava a ditar os rumos das conferências internacionais, enquanto o Império Alemão expandia seus domínios na África e no Pacífico. Nesse contexto surgia o movimento Volksgemeinschaft, uma corrente que resgatava as raízes germânicas para fortalecer a identidade nacional. Embora ainda marginal nos anos 1890, esse ideal ganharia força décadas depois e influenciaria diretamente o pensamento de Gregor. Sonhador e determinado, Gregor almejava a medicina, mas a realidade financeira da família, classe média com 5 filhos, o obrigou a repensar seus planos. Sem recursos para custear a faculdade, ele fez uma escolha pragmática. Tornou-se aprendiz de farmácia em Frontenhausen em 1910, aos 18 anos. Trabalhando duro e colaborando com jornais locais, concluiu sua formação em 1913 e partiu para Munique, onde iniciou os estudos universitários. A Primeira Guerra Mundial, porém, interrompeu seus planos. Mesmo assim, a experiência como farmacêutico marcou profundamente, assim como as críticas que mais tarde faria ao sistema educacional alemão, que, em sua visão, falhava em atender às necessidades dos jovens de origem modesta. Sua história é a de um homem forjado entre tradição e mudança, cujas convicções foram moldadas pela família, pela terra natal e por um país em ebulição. Gregor Strasser não foi apenas testemunha de uma era, ele ajudou a defini-la. Enquanto Gregor se dedicava aos estudos para tornar-se farmacêutico, a Alemanha marchava a passos largos para um abismo que mudaria o curso da história. O ar da Europa no início do século XX era pesado, carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir. O Império Alemão, em plena ascensão, despertava desconfiança e medo nas potências rivais. Não se tratava apenas de uma competição amigável entre nações. Era uma corrida armamentista sem precedentes, onde cada canhoneira lançada ao mar, cada encouraçado da classe Dreadnought construído, era mais do que aço e artilharia, era um aviso. A Grã-Bretanha, senhora dos mares, observava com apreensão o crescimento da frota alemã, enquanto uma teia de aliança se entrelaçava pelo continente, dividindo a Europa em 2 blocos irreconciliáveis. De um lado, a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro, um gigante de pés de barro, assombrado por suas próprias contradições internas. Do outro, a Entente Cordiale, onde França e Rússia, unidas por uma aliança forjada no sangue de guerras passadas, aguardavam o momento certo para afirmar seu poder. A Grã-Bretanha, embora oficialmente neutra, tecia seus fios nesse jogo perigoso, vinculada por acordos secretos e interesses coloniais que a atavam cada vez mais ao destino da França. E então veio o estupim, as crises se sucediam como faíscas antes do incêndio. Em 1911, a questão de Agadir quase levou França e Alemanha à guerra aberta, uma disputa por influência no Marrocos que revelava o quão frágil era a paz europeia. Mas foi nos Balcãs, essa pólvora úmida da Europa, que o mundo ardeu de vez.
Uma região onde impérios decadentes, como o otomano agonizando em seus últimos suspiros, e potências ambiciosas, como a Áustria-Hungria, sufocada por suas próprias tensões étnicas, se chocavam com o nacionalismo fervoroso de povos que sonhavam com liberdade. E foi ali, em Sarajevo, que um único tiro mudou tudo. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, em 28 de junho de 1914, não foi apenas um crime político, foi o sinal que acendeu a mecha de um barril de pólvora continental. O que se seguiu foi uma coreografia macabra de ultimatos, mobilizações e declarações de guerra. A Rússia, protetora dos eslavos, não poderia ficar indiferente à ameaça austríaca à Sérvia. A Alemanha, presa a seus tratados, deu um cheque em branco a Viena, e com isso selou seu próprio destino. Em questão de dias, a Europa mergulhou no caos. Em 3 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. Um dia depois, suas tropas invadiam a Bélgica neutra, um movimento calculado para surpreender os franceses pelas costas. Mas a Grã-Bretanha, que até então observava de longe, não poderia tolerar tal violação. Em 4 de agosto, Londres entrou na guerra. O continente que há décadas dançava à beira do precipício finalmente caiu. E foi nesse turbilhão de fogo e sangue que Gregor Strasser encontrou seu lugar. 2 semanas após a declaração de guerra alemã, ele alistou-se no 1º Regimento de Artilharia a pé da Baviera. Por 4 anos, viveu o inferno das trincheiras no fronte ocidental, onde a França se transformará no palco de uma carnificina sem paralelos. Esteve em Verdun, onde homens foram moídos como grãos em um moinho de aço. Esteve no Somme, onde a terra, encharcada de sangue, engolia corpos como se fosse um pântano voraz. Seus superiores o descreveram como um caráter completo, que se provou em campo em todas as situações, palavras que mais do que um elogio, eram um testemunho de sua resiliência em meio ao horror. Quando a guerra terminou, Strasser carregava consigo não apenas as condecorações, a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, a Cruz Militar da Baviera, mas uma convicção inabalável: a Alemanha do Kaiser havia falhado, não apenas nos campos de batalha, mas na essência mesma de seu sistema. Enquanto os soldados voltavam para casa em 1918, o país que encontraram era um esqueleto do que fora. A economia desabava. A fome graçava. A marinha em Kiel amotinava-se contra uma guerra que já não tinha sentido. As ruas fervilhavam com ideais revolucionários, ecoando os gritos de paz, pão e liberdade que haviam derrubado o czar na Rússia. Em novembro daquele ano, o imperador Guilherme II, abandonado até por seus generais, abdicou. A república foi proclamada, ou melhor, 2 repúblicas, uma em Berlim, outra em Munique, onde os socialistas tentavam erguer um governo soviético nos moldes de Lenin. A guerra havia terminado no fronte, mas em casa, a batalha pelo futuro da Alemanha mal começara. E foi nesse caldeirão de caos e esperança que Gregor Strasser, forjado pelo fogo das trincheiras e pela decepção com o antigo regime, encontrou sua voz. Não como mero espectador, mas como alguém determinado a moldar o destino de uma nação que, em suas palavras, precisava de um novo sistema político, capaz de liberar todo o seu potencial, e não repetir os erros do passado. Berlim e Munique não eram apenas cidades, eram epicentros de uma batalha ideológica que dividiria a Alemanha para sempre. Enquanto os espasmos da Revolução sacudiam as ruas, surgiram, como resposta inevitável, organizações conservadoras dispostas a enfrentar a maré vermelha que ameaçava engolir o país. E foi nesse turbilhão que Gregor Strasser encontrou seu verdadeiro chamamento. Os anos que se seguiram à Grande Guerra não foram apenas de reconstrução, mas de redefinição radical. E 1919, em particular, seria gravado na história como o ano em que a Alemanha foi humilhada, esmagada pelo peso do Tratado de Versalhes, um documento que não apenas impôs culpas e dívidas estratosféricas, mas arrancou pedaços do território nacional como se fossem migalhas de um banquete roubado. Para Strasser, como para milhões de alemães que haviam sangrado nas trincheiras, aquele tratado não era um acordo, era uma facada nas costas de uma nação já de joelhos. A cláusula da culpa de guerra, as separações que sufocariam a economia por décadas, a perda de regiões industriais vitais para a ocupação francesa e belga. Tudo isso não era apenas injusto. Era uma afronta à honra de um povo que, apesar da derrota, ainda se via como digno de grandeza. E enquanto os políticos de Weimar hesitavam, enquanto a república nascente cambaleava entre a fraqueza e a traição, homens como Strasser compreendiam uma verdade brutal. A Alemanha não seria salva por diplomatas, mas por aqueles dispostos a pegarem armas para defendê-la. Foi com esse espírito que ainda em 1919, recém-formado em farmácia pela Universidade de Erlangen, Strasser trocou os livros pelos fuzis.
O Freikorps não era um exército regular. Era a resposta desesperada de uma nação desarmada. Oficialmente a Alemanha estava proibida de ter mais que 100.000 soldados. Mas quem, em sã consciência, acreditaria que isso bastaria para conter o caos? Os Freikorps eram a solução, irregulares tecnicamente desvinculados do governo, mas na prática a única barreira entre a ordem e o abismo comunista. Strasser não tinha ilusões sobre o que estava em jogo. Para ele, os bolcheviques não eram idealistas, eram carrascos disfarçados de revolucionários, dispostos a repetir na Alemanha os mesmos banhos de sangue que haviam afogado a Rússia em terror. E não estava sozinho. Aquele ódio visceral ao comunismo, aquele desejo de restaurar a grandeza perdida, não era um sentimento isolado. Era o cimento que unia uma geração de veteranos traídos, de cidadãos humilhados, de homens que haviam visto seus camaradas morrerem por uma pátria que agora parecia abandonada à própria sorte. Foi nesse caldo de cultura que entre 1919 e 1920, Strasser viveu algumas das experiências mais definidoras de sua vida. Mas o Freikorps, por mais necessário que fosse, não poderia durar para sempre. O governo de Weimar, assustado com o poder que essas milícias haviam acumulado, moveu-se para desmantelá-las. Até 1921, a maioria havia sido dissolvida, ou no mínimo, forçada à clandestinidade. Com o fim de sua passagem pelas fileiras paramilitares, Strasser voltou à vida civil. Em 1920 estabeleceu-se como assistente de farmácia em Traustein, a mesma cidade onde havia estudado anos antes. Mas o homem que retornava não era o mesmo que partirá para a guerra. A política já corria em suas veias, e não demoraria para que encontrasse novos canais para sua paixão. Até o final daquele ano, ele já havia se juntado ao Verband Nationalgesinter Soldaten (VNS), uma organização que reunia veteranos imbuídos da ideologia Volkisch, muitos deles ex-Freikorps, determinados a reverter as injustiças de Versalhes e restaurar a grandeza do Reich. O VNS não era apenas mais um grupo de descontentes. Era a semente de algo maior. Strasser, com seu talento para a organização, logo se tornou uma figura central na seção de Landshut. Foi ali que travou conhecimento com uma lenda viva, Erich Ludendorff, o gênio estratégico por trás da vitória em Tannenberg, o homem que havia mantido a Alemanha de pé nos piores momentos da guerra. Para Strasser, conhecer Ludendorff não foi apenas um privilégio, e foi uma confirmação de que sua luta tinha propósito. Afinal, se até os maiores heróis da nação compartilhavam sua indignação, como poderia estar errado? Mas o VNS, apesar de suas ambições, logo revelaria suas limitações. Strasser, sempre um homem de ação, percebeu que a retórica não bastava. Era preciso algo mais radical, mais decisivo. E enquanto ele ponderava seu próximo passo, sua vida pessoal tomava um rumo inesperadamente doce. Elsie von Mutter, uma jovem vibrante e carismática de Landshut, havia conquistado seu coração. Em meio ao caos político, eles encontraram um porto seguro um no outro. E em 15 de abril de 1920, selaram sua união, um momento de luz em tempos tão sombrios. O casamento trouxe a Strasser uma estabilidade que ele nunca imaginara. Por um tempo, até parece que a política perdeu espaço em sua vida. Afinal, com a chegada dos gêmeos Gunther e Helmut em dezembro daquele ano, suas prioridades mudaram. Ele deixou seu emprego como assistente e, com uma ousadia típica de seu caráter, abriu sua própria farmácia em Landshut. Diferente de tantos outros primeiros nazistas, homens quebrados pela guerra ou pela pobreza, Strasser prosperou. Tornou-se um burguês de sucesso, financeiramente independente, dono de seu próprio negócio. E foi justamente essa independência que lhe deu algo raro no mundo da política, a liberdade de pensar por si mesmo. Enquanto ele construía sua vida familiar, porém, a Baviera fervilhava. O breve pesadelo da República Soviética da Baviera, em 1919, havia deixado cicatrizes profundas. Para muitos era inaceitável que o espectro do comunismo voltasse a assombrar o sul da Alemanha. E foi nesse solo fértil de medo e nacionalismo que começaram a brotar os grupos que mudariam a história. Entre eles, um em particular chamava a atenção: o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou, como ficaria conhecido, o Partido Nazista. Nascido em fevereiro de 1920 a partir das cinzas do Partido dos Trabalhadores Alemães, ele não era apenas mais uma facção, era a promessa de uma revolução. Strasser, com seu instinto aguçado para o momento certo, não demoraria a perceber seu potencial. O Partido Nazista não era apenas um reflexo do nacionalismo alemão, era sua encarnação mais radical e sedenta.
Desde sua fundação em janeiro de 1919, ainda sob o nome de Partido dos Trabalhadores Alemães, carregava consigo uma mistura explosiva, antissemitismo virulento, corporativismo autoritário e a promessa de um movimento popular, Volksbewegung, que arrastaria as massas para uma nova era. E tudo isso sob o comando inicial de um homem cuja importância seria logo ofuscada, Anton Drexler. Mas o destino tem ironias cruéis. Poucos meses depois da refundação do partido em 1920, o nome começaria a ecoar com força crescente nos salões lotados de Munique: Adolf Hitler. Um veterano de guerra austríaco, cuja oratória inflamada transformava plateias hesitantes em multidões fanáticas. Não demoraria para que sua ascendência fosse inevitável. Drexler, o fundador, seria relegado à sombra ainda em 1921, enquanto Hitler, com mão de ferro e discurso de fogo, assumiria as rédeas de um movimento que já não pertencia mais a ninguém, exceto a ele mesmo. E o momento não poderia ser mais propício. Entre 1921 e 1923, o partido cresceu como um incêndio em um campo seco. Figuras como Erich Ludendorff, o lendário general da Primeira Guerra, começaram a flertar com a causa, dando-lhe uma aura de legitimidade militar que atraía veteranos desiludidos e jovens sedentos por revide. Mas o que realmente alimentava a chama era a humilhação nacional. A ocupação franco-belga do Ruhr em 1923, uma resposta aos atrasos nos pagamentos das reparações de guerra, foi o estupim. A Alemanha sangrava, e não apenas economicamente. A hiperinflação transformava salários em papel sem valor, enquanto o orgulho ferido do povo clamava por vingança. Era o caldo perfeito para que ideologias extremas florescessem. E foi nesse turbilhão que Gregor Strasser encontrou seu lugar. Embora as datas exatas de sua adesão ao partido ainda sejam envoltas em névoa, entre as memórias idealizadas de seu irmão Otto e as inconsistências de seus próprios relatos, uma coisa é certa: quando Strasser finalmente se filiou, no outono de 1922, não foi como um mero seguidor. Ele chegou para liderar. Rapidamente assumiu o comando da seção de Landshut e até março de 1923, já estava à frente do regimento da Baixa Baviera da Sturmabteilung, SA, a milícia paramilitar que se tornaria o braço armado do nazismo. Os camisas pardas, como eram conhecidos, não eram apenas um grupo de ruas, eram o símbolo de uma revolução que se anunciava. Strasser, com sua habilidade organizacional e carisma, estava no centro dela. Mas 1923 seria um ano de fogo e sangue. A instabilidade política atingira níveis insustentáveis, e a frustração com o governo de Berlim fervilhava nas cervejarias de Munique. Inspirados pelo exemplo de Mussolini, cujo marcha sobre Roma, em outubro de 1922, havia levado os fascistas ao poder na Itália, Hitler e seus aliados decidiram que era hora de agir. O plano? Um golpe audacioso: tomar a Baviera como trampolim para conquistar Berlim. O palco estava montado para o que entraria para a história como o putsch da cervejaria. Na noite de 8 de novembro, o Burger Braukeller, uma das maiores cervejarias de Munique, tornou-se o epicentro da conspiração. Com mais de 2.000 nazistas e membros da SA, Hitler interrompeu um discurso do comissário estadual Gustav von Kahr e, sob a mira de armas, anunciou a Revolução Nacional. Prominentes figuras políticas foram detidas e, por algumas horas, pareceu que o destino da Alemanha estava sendo reescrito ali mesmo, entre canecos de cerveja e gritos de Heil. Mas a euforia duraria pouco. Na manhã seguinte, a marcha dos conspiradores pelas ruas de Munique, um desfile que deveria selar sua vitória, transformou-se em banho de sangue. Na Odelsplatz, a polícia abriu fogo. 16 nazistas caíram mortos. O putsch desmoronou tão rápido quanto havia sido planejado. Hitler fugiu e o movimento, que parecia invencível horas antes, agora enfrentava a perspectiva do colapso. Strasser não esteve no centro dos eventos daquela noite, mas sua presença foi decisiva nos bastidores. Já em 23 de outubro, havia participado de uma reunião secreta em Munique, presidida por Hermann Göring, onde a possibilidade de um golpe militar foi discutida, embora os detalhes fossem guardados a 7 chaves. No dia 7 de novembro, recebeu ordens para mobilizar suas tropas da SA. E na madrugada do dia 9, enquanto o caos se instalava, seu destacamento foi enviado para garantir uma ponte sobre o rio Isar, próxima ao Burger Braukeller. Mas quando a notícia da derrota chegou, não houve mais o que fazer. Com o putsch esmagado, Strasser e seus homens embarcaram no trem de volta a Landshut, entoando canções patrióticas que soavam mais como um lamento do que como um hino de vitória. A revolução havia falhado. Mas, como todo grande movimento, o nazismo não morreria ali.
A derrota em Munique seria apenas o primeiro ato de uma tragédia muito maior. Strasser, embora momentaneamente afastado da cena, ainda teria um papel fundamental a desempenhar. Porque quando a história se repete, ela não o faz como farsa. Ela volta como pesadelo. Em novembro, as autoridades tentaram esmagar o partido nazi de vez, caçando seus líderes como animais feridos. Mas a história não se deixa abater tão facilmente. Enquanto a Baviera se enchia de mandados de prisão e processos contra os principais nomes do movimento, Gregor Strasser, aquele mesmo homem que havia voltado de Munique com a sombra da derrota estampada no rosto, já traçava seu próximo lance. Não era um fugitivo. Era um estrategista. E enquanto figuras como Hitler se viam enredadas nas malhas da justiça, Strasser, astuto, deslocou-se para o norte da Alemanha, onde o solo ainda fervilhava com o descontentamento de uma nação humilhada. Lá, entre operários desiludidos e veteranos esquecidos, ele encontraria o terreno perfeito para semear algo muito mais perigoso do que um simples golpe malogrado, uma ideologia. As semanas que se seguiram foram um jogo de xadrez sangrento. Ludendorff, o herói de guerra, foi detido, mas sua aura de invencibilidade o protegeu da prisão. Hitler, não. Condenado a 5 anos, cumpriu apenas 8 meses em Landsberg, tempo suficiente para transformar seu ódio em tinta e papel. Mein Kampf não era apenas um manifesto, era um mapa do apocalipse, escrito com a precisão de um homem que sabia que o mundo ainda o ouviria. Enquanto isso, a Baviera, em sua hipocrisia elegante, proibiu o partido nazi, como se uma caneta pudesse apagar o que já ardia nas entranhas do país. Os militantes dispersaram-se, mas não se renderam. Strasser, por sua vez, não perdeu tempo. Uniu-se a grupos nacionalistas de linha dura, tecendo alianças com quem ainda acreditava que a Alemanha poderia, e deveria, ressurgir das cinzas pela força. Até que na primavera de 1924 a justiça o alcançou. Acusado por seu papel no PUC da cervejaria, Strasser foi julgado e condenado. 15 meses em Landsberg, a mesma prisão que abrigava Hitler. Mas o destino, irônico, tinha outros planos. Enquanto Führer escrevia suas memórias atrás das grades, Strasser encontrou uma brecha, a política. Candidato pelo Volkssozialerblock, uma colcha de retalhos de nacionalistas e descontentes, ele ganou-se para o Landtag bávara. A imunidade parlamentar não era apenas um escudo, era uma chave. Em poucas semanas estava livre, solto em uma Alemanha que, apesar das eleições de maio e da falsa calma econômica, ainda sangrava por dentro. O país respirava aliviado. A ocupação do Ruhr havia terminado, os mercados voltavam a girar, e os moderados festejavam a estabilidade. Mas Strasser sabia, aquilo era apenas o silêncio antes da tempestade. Os nazistas mais experientes já entendiam que balas não bastavam, era preciso conquistar mentes. E quando Hitler saiu da prisão, em dezembro de 1924, contra os protestos de juízes e políticos que temiam seu retorno, o jogo mudou. Em 8 semanas, o Führer convenceu a Baviera a revogar a proibição do partido. O nazi ressurgia e Strasser estava lá, no centro do redemoinho, nomeado Gauleiter da Baixa Baviera. Não era apenas um cargo, era um império em miniatura, onde ele poderia moldar o partido à sua imagem, radical, implacável, sedento de vingança. Os anos seguintes foram de reconstrução e de traição silenciosa. Strasser não se contentava em repetir os erros de 1923. Enquanto Hitler, proibido de falar em público, dependia dos Gauleiters para levar sua mensagem adiante, Gregor e seu irmão Otto teciam uma teia própria. O norte e o oeste da Alemanha, ignorados por Munique, tornaram-se seu feudo. E foi ali, entre fábricas e campos esquecidos, que o partido cresceu como um câncer. 3 vezes maior em 1926 do que antes do putsch. Goebbels, aquele jovem escritor ambicioso, foi uma de suas peças-chave a um propagandista brilhante que soube transformar o ódio em poesia e a revolta em dogma. Mas Strasser não era um simples executor de ordens. Sua visão chocava-se com a de Munique. Enquanto Hitler flertava com a legalidade e o Davos-Plan, aquele acordo americano que supostamente salvava a economia alemã, Gregor cuspia fogo. Para ele, reparações eram humilhação, a República de Weimar uma farsa, e o capitalismo internacional um tumor a ser extirpado. Sua retórica não era apenas antissemita ou ultranacionalista, era uma guerra declarada contra o sistema. E isso inevitavelmente o colocaria em rota de colisão com o próprio Führer. Até o fim de 1925, a fratura era visível. O partido tinha 2 corações, um em Munique batendo ao ritmo da ambição de Hitler, outro no norte pulsando com a fúria de Strasser. A questão já não era se haveria uma ruptura. Era quando.
Mas o que realmente estava em jogo não era apenas uma disputa por poder. Era uma batalha de ideologias. O strasserismo, essa corrente que pulsava no norte da Alemanha, não era apenas uma variação do nazismo. Era uma heresia dentro do próprio credo. E heresias, como a história nos ensina, não são toleradas por muito tempo. Imagine um socialismo que não se curvasse a Moscou, mas que também não se rendesse aos barões do carvão e do aço. Um nacionalismo que não desprezasse o trabalhador, mas que o elevasse como pilar da nova Alemanha. Era isso que Gregor Strasser pregava, uma revolução que unisse a bandeira vermelha da justiça social à suástica da renação nacional. Nos tornamos nacionalistas nas trincheiras, ele proclamava, porque lá aprendemos que só a unidade do povo pode salvar a pátria. Palavras que soavam como um hino para os desiludidos da República de Weimar, para os veteranos que voltaram da guerra e encontraram uma nação de joelhos, para os operários que viam seus salários derretidos pela inflação enquanto os industriais engordavam suas fortunas. E aqui reside a ironia trágica, enquanto Hitler flertava com os magnatas do Ruhr, prometendo-lhes ordem em troca de financiamento, Strasser denunciava esses mesmos homens como sanguessugas da nação. Para ele, o capitalismo não era um aliado, mas um inimigo tão perigoso quanto o bolchevismo. A diferença? O comunismo era uma ameaça estrangeira, imposta pelos judeus, ao menos era assim que a propaganda nazista pintava. Já o capitalismo era uma traição doméstica, um câncer que corrói a alma do povo alemão desde dentro. Mas então chegamos a Bamberg, fevereiro de 1926. Uma cidade tranquila banhada pelo rio Regnitz, transformada no palco de um duelo ideológico. Hitler, com sua oratória hipnótica, não veio para negociar, veio para impor. Durante 2 dias, diante de 60 delegados, ele desmontou peça por peça o programa de Strasser. O partido não é um clube de debates, trovejou. É um exército, e um exército obedece a um único comandante. A mensagem era clara, ou a lealdade era absoluta ou não havia lugar no movimento. Strasser, o idealista, viu seu manifesto ser rasgado em pedaços, literalmente. Cópias foram recolhidas e queimadas, como se suas ideias fossem uma praga a ser erradicada. Ele poderia ter resistido. Poderia ter levado seus seguidores para fora do partido, como muitos esperavam. Mas no fim curvou-se. Não por covardia, mas por uma fé cega, ou talvez desesperada, de que ainda poderia moldar o nazismo por dentro. O Führer tem razão, murmuraria mais tarde, em uma carta a um companheiro. A unidade é mais importante que minhas convicções. E assim o strasserismo foi domesticado. Ou melhor, traído. Porque enquanto Gregor se rendia, Hitler já movia suas peças no tabuleiro. Joseph Goebbels, o propagandista brilhante que um dia fora discípulo de Strasser, foi cortejado com promessas de poder. O socialismo que você prega é bonito, meu caro Goebbels, teria dito Hitler, mas a Alemanha precisa de mais do que sonhos. Precisa de ação. E ação para Hitler significava um partido unificado, sob seu comando. Os meses seguintes foram um jogo de aparências. Strasser manteve seu posto, supervisionou campanhas, até mesmo colaborou com Goebbels nas eleições de 1928. Mas o veneno já corria nas veias do partido. Quando os resultados chegaram em um magro 2,6% dos votos, ficou claro que o nazismo ainda era um movimento marginal. Para Hitler, a culpa não era da mensagem, mas dos mensageiros. Strasser, com suas ideias divisivas, era o bode expiatório perfeito. A reconciliação de 1927 não passou de uma trégua. Uma pausa estratégica antes do golpe final. Porque Hitler não esquecia, não perdoava. E enquanto a Alemanha mergulhava na Grande Depressão, enquanto milhões clamavam por pão e dignidade, ele sabia que chegará a hora de escolher. Ou o partido se tornaria uma máquina de guerra ao seu serviço, ou seria destruído por suas próprias contradições. Strasser, sem saber, já estava condenado. Suas ideias, aquele socialismo nacionalista, aquela fé na revolução dos trabalhários, era um luxo que Hitler não poderia mais se dar. A Alemanha que ele sonhava não tinha espaço para idealistas, só para executores. E em 1930, quando a noite das facas longas ainda era um pesadelo distante, Gregor Strasser já era um homem marcado. O resto? Bem, a história conhece bem o resto. 1928 não foi um triunfo, foi um aviso. Aqueles 800 mil votos, espalhados como brasas em meio à cinza da República de Weimar, não eram sinais de vitória, mas de fome. Uma fome que a Alemanha ainda não compreendia em sua totalidade. Enquanto os comunistas, com seus 3,2 milhões de votos, celebravam a revolução nas ruas de Berlim, os nazistas, aqueles 12 homens entre 491 cadeiras,
Olhavam para o Reichstag não como conquistadores, mas como lobos à espreita. Strasser, entre eles, sabia. Aquele não era um começo, era um prenúncio. A tempestade ainda não havia chegado. E então, veio outubro de 1929. Não foi um colapso. Foi um desmoronamento. Em poucos dias Wall Street, aquele templo de ouro e ilusões, ruiu como um castelo de cartas sob um sopro de vento. Black Thursday, Black Tuesday, nomes bonitos para o início do fim. A Grande Depressão não chegou à Alemanha como uma visita, ela invadiu. Fábricas fechando, salários evaporando, famílias inteiras reduzidas a sombras famintas nas filas de pão. A inflação, que já havia devorado as economias de uma geração, voltou como um fantasma, mais voraz do que nunca. E com ela a raiva. Era o tipo de raiva que não se contenta com discursos. Era o tipo de raiva que busca culpados. Os nazistas não inventaram o ódio, eles apenas o canalizaram. E em 1930, quando 6,3 milhões de alemães marcaram a suástica em suas cédulas, não estavam votando em um partido. Estavam votando contra o medo. Contra a humilhação de Versalhes, contra os bancos que os traíram, contra os políticos que os ignoraram. De 2,5% a 18% em 2 anos, não foi crescimento, foi uma avalanche. Strasser, o arquiteto da máquina partidária, sabia melhor do que ninguém como transformar desespero em poder. Ele reorganizou as células do partido como um general dispõe suas tropas. Cada distrito eleitoral, uma fortaleza. Cada militante, um soldado. Enquanto Goebbels inflamava as massas com palavras, Strasser construía a estrutura que as sustentaria. A SA, antes uma milícia desorganizada, tornou-se um exército de 400 mil homens, operários desempregados, veteranos amargurados, jovens sem futuro, todos vestindo a camisa parda como se fosse uma segunda pele. E a SS? Aquela pequena guarda de elite, os pretos leais apenas a Hitler, crescia nas sombras, silenciosa e letal. De 10 mil em 1932, mas com um propósito claro, não eram guardas-costas. Eram a lâmina afiada do regime que ainda estava por vir. Strasser, porém, não era apenas um administrador brilhante. Era um homem perigoso porque acreditava no que fazia. Enquanto Hitler via no socialismo uma palavra a ser descartada quando conveniente, Strasser a levava a sério. Sua visão de uma Alemanha renovada não passava pela submissão cega ao Führer, mas por uma revolução que de fato mudasse as estruturas do país. E isso, em 1932, era uma heresia. Hitler tolerava Strasser porque precisava dele, mas a tolerância de Hitler tinha limites, e eles estavam prestes a ser testados. A máquina que Strasser ajudou a construir já não pertencia a ele. Pertencia ao homem que, em poucos meses, transformaria a Alemanha em algo muito pior do que uma nação em crise. Pertencia ao homem que não dividiria o poder com ninguém. Não eram apenas divergências econômicas, era uma fratura ideológica. Enquanto alguns no partido flertavam com o socialismo radical, rejeitando o capitalismo de forma aberta, outros, como Goebbels, defendiam uma linha mais alinhada à visão de Hitler, nacionalismo fervoroso, mas sem ameaçar os interesses das elites industriais. Essa divisão não era um mero debate acadêmico. Era uma guerra silenciosa pelo futuro da Alemanha. E em 1930, ela se tornou pública. Gregor e Otto Strasser, através de seu jornal em Berlim, expuseram sua versão do nacionalsocialismo, uma versão que Goebbels, com seu Der Angriff, combatia com unhas e dentes. O conflito não era apenas de ideias, era pessoal. Goebbels, sempre leal a Hitler, levou a disputa ao líder supremo. E Hitler, como sempre, escolheu o lado que lhe convinha. Para Strasser, a mensagem foi clara, ou se alinhava, ou seria esmagado. Otto, mais radical e menos disposto a negociar, não esperou para ver o desfecho. Exilou-se na Áustria, onde fundou a Frente Negra, uma dissidência que, embora anti-Hitler, ainda carregava a sombra do nazismo. Gregor, porém, permaneceu. Talvez por convicção, talvez por teimosia. Mas à medida que Hitler consolidava seu controle, o chão sob os pés de Strasser tremia. E então veio 1932. 2 pleitos em menos de 6 meses. O primeiro em julho foi um triunfo, 37% dos votos, 230 cadeiras no Reichstag. O partido de Hitler era, agora, a maior força política da Alemanha. Mas a vitória era envenenada. Nenhum governo estável se formava. Social-democratas, comunistas, centristas, todos se recusavam a negociar. A crise econômica, que já durava anos, não dava trégua. E em novembro, a realidade bateu à porta. O apoio nazista caiu para 33%. Ainda eram o maior partido, mas a queda era um sinal. Algo estava errado.
Os moderados do centro e da direita viram ali uma oportunidade. Se o nazismo não era mais invencível, talvez pudesse ser contido. Hindenburg, o velho marechal, e seus assessores, como Franz von Papen e Kurt von Schleicher, trabalhavam nos bastidores para evitar que Hitler chegasse ao poder. Ofereceram-lhe cargos secundários, ministérios importantes, tudo menos a chancelaria. Mas Hitler não negociava. Ou era tudo ou nada. Strasser, sempre pragmático, via os números. Sabia que sem uma coalizão, o partido não governaria. E pior, se novas eleições fossem convocadas, a queda poderia ser ainda maior. Em segredo, sondou Schleicher. Talvez um acordo fosse possível. Talvez os nazistas pudessem entrar no governo sem Hitler no comando. Era uma traição? Ou uma saída estratégica? Mas Hitler não perdoava traidores. Quando as negociações de Strasser vieram à tona, a reação foi imediata. Em 8 de dezembro, os deputados nazistas foram convocados. 30 deles, leais a Strasser, foram forçados a escolher. Ou renunciavam a ele, ou renunciavam ao partido. Strasser foi expulso. Humilhado. Seu nome, que um dia fora sinônimo de poder dentro do NSDAP, virou uma mancha a ser apagada. Em março de 1934, ele renunciou ao Reichstag. Sua carreira política estava morta. E com ela a última esperança de que o nazismo pudesse ser algo diferente do que se tornou, não um movimento revolucionário, mas a ferramenta de um ditador. Strasser havia ajudado a construir um monstro. Agora, o monstro devorava. O destino da República de Weimar selou-se em questão de semanas. Não por acaso, mas por uma coreografia macabra de oportunismo, medo e sangue. Em janeiro de 1933, nas sombras dos salões de poder, conservadores e industriais alemães, homens como Franz von Papen e magnatas da indústria, reuniram-se em segredo. Não eram inimigos dos nazistas, eram seus cúmplices. A Alemanha sangrava com a crise econômica, e o capital via em Hitler não um revolucionário perigoso, mas um executivo eficiente. Um homem disposto a esmagar a esquerda, a acalmar as ruas e, acima de tudo, a garantir que os lucros não fossem ameaçados por greves ou reformas. Assim, com um aperto de mãos entre traidores da democracia, nasceu a coligação que entregaria o país às garras do nazismo. 30 de janeiro de 1933, Hitler, o agitador de cervejarias, o fanático de segunda categoria, tornava-se chanceler da Alemanha. Não por mérito, mas porque a elite preferiu o diabo que conhecia ao caos que temia. E então veio o fogo. Literalmente. O incêndio do Reichstag em 27 de fevereiro foi o pretexto perfeito, ou a armadilha perfeita, dependendo de quem se pergunta. Comunistas foram culpados. Provas? Irrelevantes. O que importava era o pânico, a histeria coletiva que justificaria o próximo passo, a lei de concessão de plenos poderes. Um golpe legalizado. Com ela, Hitler poderia governar por decreto sem parlamento, sem oposição. A Weimar morria não com o estrondo, mas com um suspiro de alívio dos que achavam que, afinal, a ordem havia sido restaurada. A Alemanha agora tinha um único partido, um único líder, um único caminho, e quem ousasse questioná-lo seria esmagado. Strasser assistiu a tudo isso de longe, mas não estava seguro. Sabia que seu nome ainda incomodava. Sabia que, para os nazistas, traidores não mereciam perdão, apenas balas. Em 1933, ele tentou se reinventar. Voltou ao que fazia antes da política, a farmácia, os frascos de remédios, a ilusão de uma vida normal. Mas não em sua Bavária natal, onde todos o conheciam. Não. Strasser, o ex-revolucionário, o homem que ajudara a escrever o programa nazista, agora trabalhava para IG Farben, o império químico que anos depois, alimentaria as câmaras de gás com seu Zyklon B e exploraria escravos em Auschwitz-Monowitz. Uma ironia cruel. O mesmo sistema que ele ajudara a criar agora o empregava como um técnico anônimo, enquanto seus antigos camaradas o vigiam com desconfiança. Göring, Goebbels, Himmler, todos sabiam que Strasser era uma ponta solta. Um homem que conhecia demais que poderia, em um momento de desespero, tornar-se perigoso. Mas Hitler tinha problemas maiores. O exército, por exemplo. Os generais não eram nazistas, eram pragmáticos. Viam em Hitler um aliado útil para reconstruir a máquina de guerra alemã, mas não um mestre. O Tratado de Versalhes era uma humilhação a ser apagada e a rearmamentação, uma obsessão. Porém, para isso, o Führer precisava de lealdade incondicional. E havia um obstáculo, a SA, o exército de camisas pardas de Ernst Röhm. 3 milhões de homens, muitos deles veteranos desiludidos, socialistas de ocasião, revolucionários que ainda acreditavam na retórica anticapitalista, do início do nazismo.
Ron sonhava com um segundo golpe, desta vez contra os próprios conservadores que haviam levado Hitler ao poder. Queria nacionalizar indústrias, redistribuir terras, transformar a SA no novo exército alemão. Era, em essência, o que Strasser sempre defenderá, mas agora sem Strasser, sem ideologia, apenas com ambição e violência. Hitler não podia tolerar isso. Não com os generais observando, não com os industriais nervosos, não com a SS de Himmler ansiosa para assumir o lugar da SA como braço armado do regime. Assim, em junho de 1934, a faca foi afiada. A noite das facas longas não começou à noite, começou de manhã, com prisões, execuções sumárias, traições calculadas. Ron foi arrastado de sua cama em Bad Viessesse, levado para a prisão de Stadelein e fuzilado sem julgamento. Mas não foi só ele. Centenas caíram, antigos aliados rivais, qualquer um que pudesse representar uma ameaça real ou imaginária. A SA foi decapitada. A SS, agora, era a única força paramilitar que importava. E entre os corpos deixados para trás estava o de Gregor Strasser. Ele não foi fuzilado como Ron. Não teve nem isso. Sua morte foi mais silenciosa, mais conveniente. Um tiro nas costas, um corpo jogado em uma vala, mais um nome riscado da história. O homem que fora o cérebro ideológico do nazismo, que sonhara com uma revolução social, que desafiara Hitler e pagará com o exílio político, agora era apenas mais um cadáver na contabilidade do terror. A mensagem era clara. Não havia espaço para dissidências, nem mesmo entre os fundadores do regime. O partido era de Hitler. A Alemanha era de Hitler. E quem ousasse lembrar que as coisas poderiam ter sido diferentes seria apagado. Como Strasser, como Ron, como todos os que vieram antes e todos os que viriam depois. O monstro estava solto. E não olharia para trás. A noite de 30 de junho de 1934 não foi apenas um banho de sangue, foi um ritual de purificação. Um ajuste de contas metódico, onde cada tiro ecoava como um ponto final na história daqueles que em algum momento ousaram sonhar com uma Alemanha diferente da que Hitler imaginava. Gregor Strasser, o homem que já fora o segundo nome mais poderoso do partido, o estrategista que ajudara a tecer a teia nazista nos anos de luta, agora era apenas mais um nome na lista de traidores a ser riscado. E o método não poderia ser mais frio ou mais calculado. Era pouco depois do almoço quando bateram à sua porta. 5 homens da Gestapo, aquela máquina de terror que em poucos anos se tornaria sinônimo de pesadelo em toda a Europa. Apresentaram-se com a cortesia envenenada de quem já sabe que a vítima não sairá viva dali. Apenas uma busca no seu escritório, disseram. Strasser, com a serenidade de quem já pressentia o desfecho, abraçou a esposa Elsie, sussurrando que tudo ficaria bem. Mentira piedosa. Mentira necessária. Quando cruzou a soleira da porta pela última vez, levava consigo a ilusão de que ainda havia regras naquele jogo. Ilusão que se esvaiu no instante em que, ao chegar ao seu escritório na Schering-Kalba 1, deparou-se não com policiais, mas com oficiais da SS, aqueles mesmos que, sob o comando de Himmler, estavam transformando a Alemanha em um campo de extermínio em potencial. Levarão-no para a prisão da Gestapo na Prinz Albrechtstrasse, onde as paredes já começavam a suar com o sangue dos inimigos do Reich. Ali, numa cela úmida, aguardou o veredito que não precisava ser proferido. Um capitão da SS entrou, a porta se fechou. Minutos depois, ecoaram os tiros. Não houve julgamento. Não houve acusações formais. Apenas a balas, o corpo cremado às pressas, e uma urna com cinzas entregue à viúva uma semana depois, como se a morte pudesse ser resumida a um objeto inerte, a um gesto burocrático. Hitler, em seu discurso ao Reichstag dias depois, mencionaria Strasser de passagem, atirando no mesmo saco podre de conspiradores que incluía Ron e outros. Acusação vazio. Provas nenhuma. Mas quem precisava de provas quando o próprio medo já havia se tornado lei? A pergunta que persiste é, por quê? Por que matar um homem que, após a derrota eleitoral de 1932, havia se retirado da política? Que vivia como um cidadão comum, sem armas, sem discursos, sem ameaças? A resposta está no que Strasser representava, ou melhor, no que ele poderia representar. Seu crime não era o que fazia, mas o que sua existência simbolizava, uma memória incômoda de que o nazismo não nasceu como um monstro unificado, mas como um movimento fragmentado, onde vozes como as suas socialistas, anticapitalistas, até mesmo revolucionárias, ainda tinham espaço. E em 1934, espaço era o que Hitler menos estava disposto a conceder. Havia, é claro, o fantasma de Otto.
O irmão exilado, o fundador da Frente Negra, aquele que do exterior, tentava minar o regime com um nazismo alternativo menos racial, mais social, mais próximo das origens de esquerda do partido. Gregor não tinha contato com ele, não conspirava, não planejava nada. Mas em um regime onde a paranoia era moeda corrente, a mera possibilidade de uma ligação era suficiente para justificar o assassinato. Afinal, a noite das facas longas não foi apenas uma limpeza e foi um aviso. Um recado aos que ainda acreditavam em lealdades antigas, em ideais superados. Von Kahr, o juiz bávaro que humilhara Hitler no Put de 1923, morto. Schleicher, o general que ousara desafiar o Führer, morto. Strasser, o teórico que lembrará ao mundo que o nazismo poderia ter sido outra coisa, morto. A mensagem era clara, o passado seria apagado, e o futuro pertencia apenas aos que jurassem fidelidade incondicional. Com Strasser fora do caminho, o regime pôde acelerar sua marcha rumo ao abismo. A SA esmagada deixou de ser uma ameaça à hegemonia da SS. Os últimos resquícios da ala esquerda do partido, aqueles que falavam em justiça social, em nacionalização de indústrias, em um socialismo que não fosse apenas retórica, e foram varridos. No seu lugar, consolidou-se a aliança sinistra entre o Estado nazista e o grande capital, os autobans, os rearmamentos, os empregos criados à custa de uma economia de guerra. A Alemanha se transformaria numa máquina de conquista, mas sob uma bandeira que já não tinha espaço para sonhadores como Strasser. Seu socialismo foi substituído pelo corporativismo brutal de Goebbels e Himmler, onde a única revolução permitida era a da expansão territorial e do extermínio. Enquanto isso, Otto, o irmão sobrevivente, vagava pela Europa como um fantasma, de Áustria à Tchecoslováquia, de França ao Canadá, sempre um passo à frente dos tentáculos nazistas. Sua Frente Negra, um projeto fadado ao fracasso, tentava vender aos alemães o nazismo, humanizado, uma alternativa impossível em um continente que já ardia em chamas. Depois da guerra, quando finalmente pôde voltar à Baviera, em 1955, Otto passaria seus últimos anos defendendo uma versão edulcorada de suas ideias, como se o nazismo pudesse ser purificado de seu ódio, como se a história não tivesse provado 1000 vezes que certos venenos não têm antídoto. Gregor Strasser foi, acima de tudo, uma vítima do próprio sistema que ajudou a criar. Um homem que acreditou, ou quis acreditar, que o nacionalsocialismo poderia ser algo além de um culto à violência e à submissão. Sua morte não foi um acidente, mas uma necessidade. Porque regimes como o de Hitler não toleram nuances. Não há espaço para nazistas de esquerda, ou dissidentes leais. Há apenas o líder, a massa, e o silêncio dos que foram apagados para que a máquina pudesse girar sem obstáculos. E a máquina giraria, até que o mundo inteiro tremesse. É fácil cair na armadilha de romantizar o passado, de imaginar que em outra linha do tempo, o monstro poderia ter sido menos monstruoso, que nos anos 1930, um nazismo diferente poderia ter surgido, menos sanguinário, menos fanático, quase aceitável. Afinal, não é tentador especular? Um regime que ao tomar o poder na Alemanha talvez tivesse hesitado antes de mergulhar na barbárie. O nacionalsocialismo que em vez de arquitetar a solução final, contentasse-se com apenas a segregação, a humilhação sistemática, a expulsão em massa. Como se existisse um limiar moral além do qual a crueldade se tornasse demasiado crueldade. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque a história não se dobra à vontade dos que desejam versões mais palatáveis do horror. Os strasseristas, aquela facção que sonhava com o nazismo revolucionário menos atrelado aos industriais de Munique e mais próximo de um socialismo de sangue e solo, não eram salvadores em potencial. Eram, na melhor das hipóteses, cúmplices de um sistema que desde o início carregava em seu núcleo a semente da aniquilação. Gregor Strasser pode ter sido um idealista, mas seu idealismo servia a uma causa que mesmo em sua versão moderada já era intrinsecamente genocida. A diferença entre ele e Hitler não estava na essência do projeto, mas na velocidade com que pretendiam implementá-lo. E aqui reside a grande falácia, a ideia de que sem o fanatismo de Hitler, o Terceiro Reich poderia ter sido menos pior, como se a máquina nazista, uma vez posta em movimento, não tivesse como destino inevitável a destruição de tudo que considerava impuro, degenerado ou simplesmente inconveniente. Strasser pode ter morrido por desafiar o Führer, mas sua visão de uma Alemanha purificada não era menos letal, apenas mais lenta, mais burocrática, talvez mais hipócrita em sua retórica de justiça social porque no fundo, ambos compartilhavam a mesma premissa, a de que alguns seres humanos eram por natureza indignos de existir.
Então, quando nos perguntamos se o nazismo alternativo teria poupado a Europa do pesadelo, a resposta é um não categórico. A única variável seria o ritmo da catástrofe. Os campos de concentração não teriam sido inventados por Hitler, eles já existiam antes dele, em versões embrionárias, sob a República de Weimar. A perseguição aos judeus não começou em 1933, ela foi institucionalizada. E a Europa não teria sido poupada, porque o veneno do antissemitismo, do expansionismo e do culto à raça já corria nas veias do continente há décadas. Strasser ou Hitler, Munique ou Berlim. O resultado final seria o mesmo, um continente afogado em sangue, com a diferença de que talvez alguns teriam morrido de fome em vez de balas, ou sido deportados em vez de queimados. Não há nazismo bom, não há dissidência nobre, dentro de um movimento que desde sua gênese pregava a supremacia de uns sobre a aniquilação de outros. Gregor Strasser não foi uma vítima inocente da história, foi um arquiteto que ajudou a construir a prisão antes de ser trancado nela. Sua morte na noite das facas longas não foi uma tragédia, foi a lógica interna do regime se cumprindo. Porque o nazismo, em qualquer uma de suas formas, era e sempre será incompatível com a humanidade. Não há, e se que mude isso. Há apenas o fato brutal de que quando se brinca com o fogo do ódio, o que resta são cinzas, e as cinzas não fazem distinção entre carrascos e seus cúmplices.